Oi, gente! Hoje eu tô aqui no meu cantinho todo especial. Você tem um cantinho especial aí na sua casa? O meu cantinho é esse balanço, cercado pelas minhas plantinhas. Aqui ao lado tem fotos da minha família. Eu também gosto de ficar aqui nesse cantinho orando, falando com Deus, adorando a Deus. E você tem um cantinho especial aí na sua casa? Se você não tem um cantinho especial para você ficar fazendo as suas orações, falando com Deus, providencia. É muito gratificante. A minha casa, tudo aqui em casa é consagrado a Deus, porém esse cantinho aqui é todo especial. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui ao lado fica a foto da minha família, toda a minha família. Hoje eu vim aqui, gente, conversar com vocês. Eu gostaria de direcionar essa conversa às solteiras. Você que está solteira, que está procurando um marido, um compromisso sério. Eu quero direcionar esse vídeo a você. Eu sou casada há 15 anos. Deus me abençoou com o meu marido. Somos muito felizes. Andamos juntos, porque há uma diferença em estar casado e andar junto. Há muitos casais que estão casados, morando na mesma casa, porém não estão juntos, não andam juntos. E a Bíblia diz: andarão dois juntos, né, se não estiverem com um acordo. Então, andar junto é andar em comunhão, em acordo, é concordar, tomar decisões juntos, né? Não é aquele casal que toma uma decisão e a esposa ou vice-versa vem e contraria e faz tudo o contrário, né? Andar junto é andar em comunhão. Então eu quero falar especialmente para você, mulher solteira. Só hoje, somente hoje, eu conversei com duas pessoas, duas mulheres, vivendo uma situação extremamente difícil no relacionamento. Vivendo uma situação extremamente difícil, complicada. Vou tentar resumir, mais ou menos, para que você entenda e saiba escolher. Entenda que a nossa decisão traz consequências. O primeiro caso é de uma mulher que conheceu alguém, essa pessoa estava comprometida, esse homem estava comprometido, tinha uma família, essa mulher se envolveu com ele deixou a família para viver com ela, tiveram uma filha, essa filha hoje está com 12 anos e eles estão separados. Já há uns 5 anos eles estão separados. Só que ele não para de perturbar, de provocar, de insistir. Isso gera um desconforto enorme para essa mulher. E isso traz complicações para essa criança. Essa criança que presencia continuamente um conflito entre os seus pais. Eles estão separados e vivem em conflito, e isso gera diversos problemas, complicações para essa criança. Agora, vamos lá. Essa história começou errada. Por quê? Ela nunca deveria ter se envolvido com um homem que já possuía uma família, para começar. Ela não estava preparada
para ser mãe. E ela teve uma filha porque ela pensou: os meus dias estão passando, a idade está passando, eu estou com uma idade avançada, logo mais eu não poderei ser mãe e eu quero ter um filho. O que eu quero com isso é dizer para você que as nossas decisões, elas devem ser muito bem pensadas. Eu devo pensar, analisar se eu tenho condições psicológicas para ter um filho, para pôr um filho no mundo. Se eu tenho condições financeiras, como será a convivência dessa criança em meio familiar, convivência com o pai e a mãe, tanto que hoje eles estão separados. Não adianta dizer um casal quando se separa, isso gera conflitos emocionais para os filhos, para todos. É uma situação muito triste. E eu me sinto entristecida ouvindo a história dessas pessoas. Eu escuto muitas histórias. Porque, assim, para você que não sabe, eu trabalho na área da estética e eu vou escutando histórias. Enquanto eu atendo, eu realizo os procedimentos, eu vou ouvindo histórias. As pessoas vão me contando histórias da sua vida. Então, esse é um caso que nós podemos concluir que todas as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo hoje porque esta mulher da história não tomou decisões corretas, decisões pensadas. Então pense, você que é jovem, que é solteira, que está procurando alguém para se relacionar, analisa tudo. Analisa esta pessoa. Analisa. Tira suas conclusões. Não age nunca por emoção, por amor, por paixão. Não. Porque, assim, quando uma pessoa se apaixona, ela perde meio que a razão, né? Ela não age com a razão, ela passa a agir com a emoção. E é aí que ela começa a destruir a sua vida. É aí que ela começa a tomar decisões, atitudes que vão trazer, ainda que não seja agora, no presente, mas no futuro, elas vão trazer destruição. Portanto, pense bem, analise todos os fatos. Analise todos os fatos. Analise minuciosamente todos os fatos. O caráter, a personalidade, a situação, as circunstâncias. Analise tudo. Porque assim, eu não desejo que ninguém chegue na situação que essa mulher está. Não desejo que ninguém chegue na situação que ela está. E esse não é um dos casos mais graves. O outro caso é de uma moça, uma mulher que está casada com um homem que não gosta de trabalhar, que não gosta de cuidar dos filhos, que vive em confronto com ela. E o que é pior, ela me disse que perdeu a confiança nele e eles vivem na mesma casa, porém dormem em quartos separados. E essa mulher está com tanto medo, tão apavorada. Ela me disse ter escondido todos os objetos cortantes de casa. Escondeu todos. Por medo de sofrer algum ataque desse homem. E uma coisa que ela me falou. Ele nunca quis ter filhos. Mas ela insistiu. E eles têm 2 filhos. Ela disse que o objetivo dela era ter filhos. Desde o início ela sabia do caráter dele, mas ela queria ter filhos. O sonho dela era ter filhos. E agora que ela tem esses filhos, ela quer deixá-lo. Só que ela não consegue deixá-lo por medo. Porque ele vai brigar pela guarda das crianças,
Ele vai entrar em um confronto com ela. Ela tem medo. Mas uma afirmação dela me chamou a atenção. Ela disse que teve os filhos sabendo, o objetivo dela era ter os filhos e depois sair fora. Só que eu entendi, ela preparou uma situação que a aprisionou. Hoje ela está presa em uma situação, vivendo uma vida infeliz. Ela está presa por conta de decisões que ela tomou no passado. Ela não poderia, após ter percebido o caráter dele, ter desistido do relacionamento, ter procurado um outro homem decente para ser o pai dos seus filhos. Ela simplesmente decidiu ter filhos com esse homem. E ele odeia as crianças. Ele não gosta das crianças. Ele age com irresponsabilidade com as crianças. Ele é um pai negligente. Então, são dois casos, duas histórias vividas por mulheres atualmente. E elas estão vivendo isso, infelizmente, por decisões tomadas no passado. Esse último caso que eu falei para você, ela se sente ameaçada, amedrontada, porém não pode tomar a decisão de sair porque não quer compartilhar a guarda, porque tem medo que esse marido faça algum mal a essas crianças simplesmente para provocar dor a ela. E isso a faz viver prisioneira, prisioneira do seu medo, prisioneira das suas decisões, prisioneira. Não tome decisões que te trarão prisões no futuro. Não tome decisões erradas. É muito fácil saber quais consequências trarão determinadas decisões que nós podemos tomar. É simples, basta analisar e agir com a razão, não agir por emoção, por paixão. Eu estou apaixonada. Ou, como no caso dessa moça, porque você tem o sonho de ser mãe e quer ter um filho, você vai ter um filho com uma pessoa errada? De modo que isso te traga prisão, que isso te traga sofrimento, que isso te traga infelicidade. Nesses dois casos que eu falei para você, tudo poderia ser diferente se essas duas mulheres tivessem agido com a razão, tivessem tomado decisões com sabedoria. Você sabe, quando eu tenho que decidir algo, eu não confio na minha própria análise. Não confio apenas na minha própria análise quando eu tenho que tomar decisões. Eu recorro a Deus. E em orações eu busco uma resposta em Deus. E eu atribuo o bom relacionamento que eu tenho com meu marido a isso. Porque eu orei pelo meu marido. E quando ele chegou na minha vida, eu ainda questionei com Deus. Eu questionei com Deus. Deus disse para mim, olhe o coração. Ele tem as características que você me pediu. Então, olhe para o coração. Nós, humanos, cometemos o erro, a falha, de muitas vezes olhar a aparência. E Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Aí talvez você diga, mas eu quero um marido assim, um marido bonitão, um marido, você coloca todas as características, né?
o marido que você quer, o marido que você está buscando. Você pode colocar as características, sim. Mas, acima de tudo, você tem que olhar o coração. Quando eu orei pelo meu marido, eu apresentei a Deus a minha vida sentimental, e eu orei pelo meu marido, eu disse, eu quero um homem com o caráter do Senhor. Eu quero um homem que produza os frutos do Espírito Santo de Deus. É porque, como na época eu estava na igreja, né, fazendo a obra, e as pessoas diziam assim, você tem que casar com o pastor. Você tem que casar com o pastor. E nós sabemos que não é porque se carrega o título pastor, eles têm caráter. Nem todos que carregam o título de pastor têm caráter ou produzem os frutos do Espírito Santo, têm caráter de Deus. São verdadeiramente homens de Deus, nem todos. Então, eu orava a Deus e dizia, Deus, eu quero um homem que tenha o caráter do Senhor. E Deus me deu um homem com o caráter dele. Eu conheci o Douglas na igreja, numa das igrejas que eu fui auxiliar, nesse ministério que eu fazia parte, fazia obra. Em uma dessas igrejas eu conheci o Douglas. Ele fazia parte do coral da igreja. E eu comecei a observar o Douglas, não só orar, mas também observar o comportamento dele. Como que ele se comportava, como que ele tratava os pais, se ele realmente produzia os frutos do Espírito. Então nós temos que colocar diante de Deus. Coloque diante de Deus em oração. Pede para Deus, mas não age por emoção. Se Deus te disser não, obedece à voz de Deus. Porque muitas mulheres hoje estão sofrendo no relacionamento porque não ouviram Deus. Imagina você se eu não escuto Deus quando Ele me disse, quando eu fui questioná-lo, e Ele me disse, não olhe a aparência, olhe o coração. Veja o coração. Imagina você se eu não atento para isso que Deus me disse. Graças a Deus eu atentei para isso. Eu dei ouvidos ao que Deus me disse. E hoje eu sou feliz. Eu posso dizer que Deus me abençoou. Nós somos compatíveis. Eu e Douglas, nós andamos em concordância. Nós andamos juntos. Andamos juntos. Então, as nossas decisões são muito importantes. Lembre-se, a sua decisão trará consequências. Se você tomar a decisão correta, as consequências serão boas, te trarão alegria, abençoarão a sua vida. Se você tomar decisões erradas, as consequências serão dor, tristeza, angústia, desespero. Tenho certeza que você não quer isso para sua vida. Eu não quero que você viva isso. Por isso que eu decidi, vou falar sobre isso. Eu vou contar que há mulheres sofrendo por tomarem decisões erradas. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude a tomar as decisões corretas, as decisões certas, que gerem na sua vida bons frutos, alegria, paz, amor, gratidão, felicidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.